viola a enteada de apenas 11 anos de idade. Acreditem ou não, com ela, o padrasto realizava as suas fantasias mais doentias. Até que a menina aguentou e foi num óbito da família que a menina denunciou o padrasto. Trata-se de uma criança de 11 anos que foi violentada sexualmente pelo seu padrasto de 39 anos de idade. O padrasto conheceu a menina quando ela tinha apenas 1 ano e meio e juntou-se com a mãe. O acusado é um serralheiro, já foi detido pelos serviços de investigação criminal na esquadra do Comando Municipal de Cacoaco. Veja o trabalho da nossa equipa com as imagens de Leonel Andrade e a reportagem na voz de Maria Teixeira. Fala, Angola. Os abusos começaram em fevereiro. Na altura, o acusado aproveitou-se da ausência da mãe da criança, sua esposa, que se tinha deslocado à província do Zaire por questões familiares. A mãe da criança conta como se terá dado conta do ato macabro perpetuado pelo seu esposo, a quem confiou a criança. Nesse caso, ia para a visita da mãe que está doente, internado. Então viajei, fiquei lá um bom tempo, combinamos que para 2 meses, mas o meu erro foi fazendo 3 meses. E aquilo deu sair no Rio, que no sábado, recebi a notícia, o chefe da SIC que me liga no telefone, que Madalena, eu sou chefe da SIC. Você está dando? Eu disse que estou em Banze Congo, estás em Banze Congo, e você vai em Banze Congo, viaja, e o teu marido aqui transforma a tua filha como a esposa. Eu disse, não sei de nada. E naquele momento também ia ficar atrapalhada mesmo, sentei no chão e ligo pelo meu irmão que estava próximo. Este tio da menina conta que, ao aperceber-se do que se passava, dirigiu-se à casa da sua irmã e os vizinhos contaram os detalhes de toda a história, uma vez que a menina contou primeiro a uma vizinha amiga da mãe. Foram me contando a história, que na qual a menina, se contou ou não contou, mas aqui eles já haviam contado 1 mês antes. Contou a mim, como a vizinha que é amiga da mãe, que lá em casa eu tenho sofrido abuso sexual por parte do meu pai. Mas só que eu também não quis ouvir isso sozinho, esperei pelo meu marido vir e chamei de novo a menina. Ele contou conforme havia contado antes do meu marido. O meu marido também chamou outro vizinho. Segundo o tio, quando a vítima viu que não aguentava mais, procurou por outras pessoas do bairro que se encontravam num óbito. Da outra vez, que na sexta-feira antes de chegar o sábado, que eu tomei o conhecimento, ele queria mais, de noite. Então a menina recusou-se. Então ele ameaçou a menina dizendo, se você, essa vez não estou a brincar, se você continuar assim, alguém ter conhecimento, então vou cortar sua língua e pôr um veneno do tipo mata-rato. Então a menina saiu, viu, não, isso é demais, se eu aceitar só, então o papai vai fazer mais. Saiu, foi contra outras vizinhas no outro lado, que na qual também tinha óbito, praticamente encontrou num óbito. Vai vizinhas sentiram-se preocupadas na necessidade de levar a menina até a polícia. O tio conta ainda que foram cerca de 6 vezes que o padrasto abusou da menina. A menina contou-nos que foi por 6 ocasiões, mas essas 6 ocasiões foram nos períodos noturnos na cama da própria mãe. Às vezes que ele tirava a menina, ela no sono, no meio das outras crianças, levava pelo quarto, despia a menina e apenas introduzia o pênis dele. E ao introduzir, não era sexo vaginal, mas sim anal. E ele alegava que se for sexo vaginal, então posso ser descoberto muito cedo, então posso engravidá-la, então vou usar o sexo anal. Foi usando o sexo anal, mas por 6 ocasiões. A menina de 11 anos disse que sofria ameaças e por isso tinha medo de contar. Diziam assim, se eu falar uma pessoa, vai cortar a minha língua, na minha comida meter lá veneno de rato para me morrer. E ele começou a abusar-te quando? Mês de fevereiro. Segundo o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal de Luanda, trata-se de um crime premeditado pela forma como o implicado o perpetuou. Porquanto o indivíduo já tinha olhos sobre a menina, aproveitou-se da ausência da mãe e de formas a não criar grandes problemas
para a parte dele, sim, da parte dele, ele não abusou sexualmente pela via normal, que é a via vaginal, mas sim abusou a via anal, de formas a que não surgisse uma gravidez e aí seria muito pior e mais grave a situação deste indivíduo. Pior dos piores, né? Para além de já ter cometido posso assim dizer, este ato bárbaro, ele não utilizou qualquer tipo de proteção. Estamos a falar de um preservativo, não utilizou. Mas pronto, graças a Deus a menina acreditamos estar bem. Já foi ao laboratório central criminalístico fazer os testes, aguardamos apenas o resultado. O porta-voz do SIC, Fernando Carvalho, disse que o acusado é reincidente neste tipo de prática. Porquanto já havia engravidado uma menina de 15 anos de idade, mesmo lá no bairro, e as coisas só não foram adiante porque os familiares assim decidiram não fazer a participação, que é um erro muito grande. Aflita, a mãe da menina disse que não suspeitou do marido, com quem tem 3 filhos. Além de 3 filhos que eu tenho com ele, vivo com 2 filhas dele, que a mãe é falecida, um de 8 anos e um de 6 anos, que eu vivo com ele em casa nesse momento. Não sei nada a família dele, não conheço a família daquelas meninas. Nesse momento estou assim, sem nada. No momento tenho 6 filhos para criar, sozinha. O acusado é este cidadão angolano de 39 anos, residente no bairro Belo Monte, município de Cacoaco. Em entrevista, o homem confessou o crime. O motivo que me deu para me abusar a minha enteada como filha, o pensamento negativo que veio na cabeça, que eu não desejava há bastante tempo, e eu também estou arrependido mesmo neste momento. Mas há quanto tempo começou a abusar da menina? Praticamente, conforme que eu disse aquela hora, é mês de fevereiro praticamente, conforme já está falado, no mês de abril. Os abusos começaram no mês de fevereiro e terminaram no mês de abril? Praticamente 3 vezes que a gente fez e 3 vezes no mês de abril. Num total de 6 vezes, é isso? 6 vezes, sim. O senhor tinha noção de que se tratava de uma criança? Noção tinha, mas não vinha na mente que estou a fazer para minha filha. Mas há quanto tempo o senhor vivia com esta menina? Há quanto tempo o senhor vivia com esta menina? 9 anos, 9 para 10. Porque lhe peguei com 1 ano e 4 meses. Os familiares esperam que o acusado pague pelo que fez com a menina. Porque, bem dizer, destruir o futuro da miúda, para mim, quase destruir o meu futuro. Espero que a justiça ponha sua mão pesada e isso sirva de exemplo para outros pedófilos. De laje. Isso é coisa do demônio. É mesmo, muloge. Vamos falar disso daqui a pouco. O sociólogo João Sassando está conosco, o Sassando que nos acompanha sempre, tem estado a acompanhar também as emissões e neste momento está em direto com a repórter Maria Pedro para analisar os primeiros casos que nós passamos aqui. Vamos diretamente até à redação, ter com a Maria, que vai ouvir este nosso sociólogo. Maria, boa noite. Que incidências pode nos contar e qual é a razão dessas situações para cautelar as famílias que têm menores em casa e com homens que andam à solta a criar problemas na psique destas crianças? Boa noite, companheiro. Boa noite, Angola. Companheiro, por isso está aqui comigo o Dr. João Sassando. Muito boa noite, doutor. Vai comentar 2 casos, mas vamos começar com o caso do menino que foi agredido na escola, não é, pelos colegas. Doutor, que repercussão social na vida dos adolescentes, a agressão que presenciam no local deve ser encarado com respeito? Boa noite, Maria. Boa noite, Guilherme da Paixão. Boa noite, Angola. Primeiro, chamar a atenção aos nossos telespectadores que a relação existente entre família e escola é uma relação de confiança. Uma confiança total,
no sentido de que um pai, uma mãe, quando deixa o seu filho na escola, tem a certeza que ele está protegido, está seguro, longe de qualquer ameaça social, e quando esta confiança é quebrada, nós podemos estar a falar aqui de uma situação que compromete a ordem social. E as autoridades devem não olhar de forma impávida para que situações do género não se multipliquem na sociedade. E o Fala Angola tem estado a reportar muitos destes casos. É preciso que estes indivíduos que potenciam a violência na escola saibam que o ser humano aprende também por modelagem. Portanto, a violência, ela gera violência. Quando uma autoridade, uma diretora, que potencia a violência, a resolução de conflitos por via da violência, até violência física, e ela também faz uma violência verbal lá no fundo do vídeo, portanto é extremamente grave. Eu penso que não só a ANEP, mas o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde também deviam criar uma parceria no sentido de se realizarem formações contínuas de refrescamento aos indivíduos que dirigem as instituições escolares no nosso país, mas também fazer-se uma avaliação psicológica destas pessoas, para que periodicamente se avaliem as condições, as competências destes indivíduos, para que a escola, a educação no nosso país seja um espaço positivo. Portanto, o exercício do ensino-aprendizagem tem de ser positivo. Okay, doutor, uma outra pergunta. Um menino agride o seu colega a pedido da mãe com a conivência da diretora da escola. Que tipo de homens estão elas a colocar na sociedade? Exatamente. Homens violentos que pensam que a resolução de conflitos tem de necessariamente passar pela violência, pelo abuso, e isto é absolutamente negativo. É preciso que nós comecemos a potenciar o diálogo, que nós comecemos a potenciar a paz. Aliás, nós sabemos que o continente africano tem estado a fazer um trabalho muito profundo com as meninas, adolescentes, para o incentivo da cultura de paz. A cultura de paz passa pelo diálogo inclusivo. As autoridades, diretoras, professores, todos os indivíduos que estão no ambiente escolar devem estar consciencializados que eles estão a formar, estão a instruir os nossos concidadãos, principalmente adolescentes, crianças, que depois vão constituir família. Portanto, se na escola eu estou a passar a mensagem por via da modelagem a um indivíduo que afinal o conflito tem de ser resolvido por bofetadas, por socos, por violência, portanto este indivíduo, quando formar a sua família, depois vai resolver os seus problemas com violência, vai bater nos filhos, vai bater na esposa ou vai querer lutar com o marido, e é a desestruturação da família que está a ser construída. Daí nós reprovarmos, mas sobretudo agirmos de forma muito firme contra estes indivíduos. Doutor, um outro caso que acabamos de ver há pouco da menina que foi violada pelo padrasto, né, que a cuidou durante 9 anos, não sendo este primeiro nem nesta altura, nem o 10º caso, será que é a altura de deixar de confiar os filhos aos pais, padrastos e outros homens da família? Primeiro dizer que nós estamos diante de um fenómeno de desestruturação familiar, mas não podemos avançar para a desestruturação sem falar da estrutura. Sim, muito rapidamente, estrutura familiar é o conjunto dos membros, dos elementos que fazem parte da família e da estrutura, das relações sociais, dos princípios, normas e valores que são a base deste relacionamento. E a família tradicional africana, ela tem uma estrutura que é muito forte. Dentre vários, tem 3 valores que eu posso considerar aqui, que é o respeito, a reverência e o cuidado. Portanto, a desestruturação familiar, ela surge quando nós temos hoje na sociedade uma crise de identidade muito forte, em que os pais já não sabem qual é o seu real papel dentro da família, andam confusos. Portanto, não existe mais o respeito entre pai e mãe, os progenitores, não existe mais respeito dos filhos com relação aos seus pais, os pais idem, não respeitam os filhos, já não existe aquela reverência, aquela equidistância, portanto, o reverenciar o pai e a mãe, porque o indivíduo que não se respeita não tem pudor. Portanto, os filhos conhecem a nudez dos pais, portanto, os pais conhecem a nudez dos filhos, e depois não existe o cuidado
que é um valor extremamente importante. Os pais, dentro da família, têm a responsabilidade de cuidar dos seus filhos. Portanto, um pai não pode, de forma alguma, desejar sexualmente a sua filha, a sua enteada, ou quem quer que seja. Portanto, o pai tem a responsabilidade de, como gestor máximo da família, proteger os seus membros e nunca ser o pai a atacá-los. Portanto, é preciso que nós façamos estudos aprofundados no sentido de devolver à família angolana os bons valores, aqueles que trazem a paz, a segurança, mas sobretudo a coesão nas nossas comunidades. Okay. Muito obrigada, Dr. Sassando. Bom regresso a casa. Muito obrigado. Companheiro, estes são casos que, claro, vamos continuar a acompanhar aqui no nosso programa. Boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Bom descanso para si, cuida bem de si para que amanhã volte a trabalhar para a televisão, que mudou a televisão. Obrigado ao Dr. Sassando, o nosso que tem estado aqui conosco a ajudar a analisar as questões sociológicas aqui na nossa terra. Eu é que não consigo compreender, e vocês me ajudem a entender isto. A quem é que nós vamos confiar em nossas casas? 3 semanas, estou há 1 mês aqui na estação com este programa, já passaram mais de 5 casos de abusos e agressões e violação. Para essa criança é mesmo violação, porque ela tem 11 anos, isso nem é abuso. Abuso é para adultos. Ela é uma criança de 11 anos, isto é mesmo agressão sexual, isto é violação, isto é colocar a criança traumatizada toda a vida dela, depois vai ter problemas para encontrar futuramente, se quiser ser uma menina prendada para um rapaz, se não quiser ser madre, claro, não é? Hoje também está muito difícil, hoje já nem aceitam isso também começa a ficar difícil, mas 35, 30 anos por aí, o indivíduo, sua filha, 1 ano e meio, começou a cuidá-la, também tem as suas filhas, vai mesmo ao quarto, tira a menina e vai fazer aquilo que ele devia fazer com a sua legítima esposa, que é a mãe desta menina, e ele acha que 4, 5 vezes algo normal. Nós vamos começar a cuidar das crianças de que forma? A mãe foi visitar, que seria a sogra deste psicopata, deste troglodita, porque esse é um doente. É um doente. Eu só posso dizer isso, é um doente. Não é normal. Eu não sei que tipo de cigarro fumam, se bebem o quê, porque mesmo os capuqueiros nem fazem isto. Aquela capuca mesmo aguardente, nem isso fazem. E fica-nos a ideia de que parece que estaremos proibidos a ter meninas em casa. Porque se o filho viola a mãe, não é? O pai agride sexualmente a filha, o primo, o sobrinho, em casa, quem é que nós vamos acudir? Agora, Giculomesso, abre o olho, vigilância, com todo mundo. Já não podemos ter crianças a partir de 5, 6 anos, é um perigo deixá-las com qualquer que seja o homem. Eu não sei, uma criança não pode despertar apetite sexual, até onde eu aprendi a biologia é isto. Para uma criança, ela não desperta atitude sexual. Não sei se vão buscar medicamento aonde, querem ficar ricos, depois vão aos quimbandas, e lá nos quimbandas dizem, não, você tem uma menina em casa, tem... Epá, meus amigos, isto é complicado. São questões indeléveis, vão deixar a criança com marcas. A mãe está a chorar, porque já não sabe. O homem que ela própria confiou. E atenção, mamães, a mãe aí diz que não conhece a mãe dos filhos que o marido trouxe. Isto é grave. Esses lampiões enganam. Dizem, a polícia também deu-nos aqui uma situação que a mim me cria alguma comichão aqui por trás da orelha. Não é? Complicado. Essa situação da polícia de dizer que ele já era reincidente. Vamos ao intervalo, quando voltar eu falo sobre isso. Já estou de volta.